Aqui nós novamente, canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área. Você sabe o que tem que fazer. Se não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, acione o sininho. Deixe sua opinião, que é muito importante. Compartilhe. Enfim. Eu não poderia deixar de falar, né, gente, sobre a final, o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, agora, quer dizer, amanhã, né, às 6 da tarde, no Beira-Rio. Muita polêmica, muita discordância, muita contradição, enfim. Aquele cenário perfeito, típico de uma final bem pegada do nosso entreveiro pampiano. O que eu espero, gente? Em primeiro lugar, devo fazer um registro assim, ó. Eu entendo até, da parte dos gremistas, dos influenciadores gremistas, reclamarem da reclamação por parte do Internacional Instituição, clube e também dos seus comunicadores colorados, identificados, influenciadores a respeito da arbitragem. A arbitragem gaúcha e, por consequência também a brasileira, ela é ruim, ela deixa muito a desejar, ela abre brechas para esse tipo de interpretação e reclamação. Eu vejo da parte dos gremistas, em especial de um influencer gremista, o Lucas Von, que eu costumo ver os vídeos deles, né, pessoal? Aí você pode estranhar, por que chama até Colorado, tu vê vídeos de comunicadores, de identificados gremistas? Vejo. Isso é muito comum, gente. E vou dizer para vocês, ó, óbvio, assim, ó, o comunicador, o identificado que eu mais vejo, obviamente, é o Baldasso. Eu vejo o Baldasso praticamente quase que desde o início do canal dele, desde o tempo que era ele só e a Monique Wilber, e quando eles ainda eram casados. E era assim no canal do Baldasso, ó. Ele começava ao meio-dia, digamos que o jogo às 4 da tarde, ele começava ao meio-dia, ia falando sobre o jogo, ele, a Monique Wilber, na época ele tinha só um microfone e ela do lado lendo as notícias, né, os chats, tudo, as mensagens, enfim. Daí começava ao meio-dia, ele ia até às 4 da tarde, o horário do jogo. Aí ele terminava, ele parava, ele interrompia a transmissão dele, onde ele descansava a voz, um pouco, né? Mas ele assistia o jogo e logo quando o jogo terminava, ele voltava. Ele não transmitia o jogo. Então eu peguei nesse tempo. Então se o Baldasso é gigante hoje, ele é merecedor. Por que eu estou falando isso? Óbvio que quem levantou essa leva de reclamação, que a arbitragem é uma porcaria, e até levantou também a possibilidade, uma campanha, entre aspas, né? Não vai dar em nada, que o Nacional não deve participar no que vem do Gauchão, foi o Fabiano Baldasso, que tem seu estilo, tem sua marca, seu estilo histriônico, é um personagem, um pouco é ele mesmo, extremado, colorado exagerado, conhecido nacionalmente. Então o Lucas Von falou do Baldasso, por ele ser o maior colorado, mas, enfim, citou que o Internacional está exagerando, está passando da medida, criando um clima até bélico para a partida, exagero, enfim. Eu digo assim, em partes o Lucas Von ele tem razão. O Internacional está exagerando um pouco, sim, faz parte do jogo, com a questão do sistema azul, o Baldasso começou isso. Institucionalmente, o Internacional também está pegando pesado. O que eu penso assim, gente, sem mais enrolação e delongas, isso é um pouco característico também de direções que não estão indo bem na parte do futebol. O que eu quero dizer, gente, isso é que nem, por exemplo, quando tem um governo, seja presidencial ou estadual, ele começa a falar muito na imprensa, bater muito nos repórteres da imprensa, é porque ele está fazendo um péssimo trabalho, é porque ele não tem muito a dizer. E no futebol a mesma coisa. Então um pouco é isso também. A administração do Alessandro Barcelos é um fracasso, é ruim. Já falei inúmeras vezes aí. Não preciso repetir. Então uma das táticas para desviar o foco, qual é? Falar da imprensa. Falar da imprensa ou da arbitragem. E quando ela é falha, quando ela é ruim, quando ela mal e porcamente é mediana, dá nisso aí, é prato cheio. Para dominar a narrativa e fazer cortina de fumaça. Por exemplo, terminou a janela agora de transferências. O Internacional comprou alguém, o Internacional trouxe o zagueiro, talvez tenha trazido algum agora e eu não tenha visto ainda. Mas a princípio, não, os nossos zagueiros são esses que estão aí, limitadíssimos. E o melhor deles, o mais experiente no momento, já está velho. Então é essa a situação. Mas quanto
os colorados estão exagerando. Até o Lucasão falou no esquema do fenômeno da janela de Overton. Não vou falar o que é agora, procurem no Google. Mas enfim, janela de Overton, gente, o que é? Para quem não sabe, é quando você cria uma narrativa muito forte, extremada, puxando para um lado para distorcer a percepção das pessoas, fazendo com que elas, digamos, não cheguem até esse ponto extremo que essa pessoa está pregando, mas pelo menos que ela avance até um certo ponto que originalmente, né? Tem que olhar para cá. Originalmente, se ela pedisse, ó, venham até aqui, as pessoas recusariam de primeira. Não, ir até aqui é um absurdo. Então eu falo que tem que ir até aqui, defendo de maneira ardorosa, extremada, fanática e até agressiva, que tem que ir até aqui assim. Daí as pessoas vão discutindo aquilo, quando vê, elas aceitam ir até aqui. Isso que é a janela de Overton. É um recurso que os políticos usam muito. É tipo assim aquele cara de extrema esquerda ou extrema direita que acusa dos piores impropérios alguém que pense um pouquinho diferente dele. Então, na percepção das outras pessoas, aquele que pensa diferente daquele extremista está no outro lado extremo. Muitas vezes não está. É isso, gente. É mais ou menos isso. Mas enfim. O que eu faria de contraponto, ou até, não digo de contraponto ao Lucas Von, mas até relembrando. Gente, o que acontece? Hoje, o maior comunicador do Rio Grande do Sul, jornalista mais famoso, é o Fabiano Baldasso. E ele é colorado. E é óbvio que tudo que ele fala tem uma grande retumbância. E é um carro-chefe que puxa os outros influências. Não que eles não tenham pensamentos, digamos, independente e tal, mas o Baldasso puxando isso, os outros não é que vão atrás. É natural essa confluência, essa convergência. Mas é isso, o maior comunicador de hoje do Rio Grande do Sul é o Fabiano Baldasso. Nenhum influência gremista tem o tamanho do Baldasso. O que o Baldasso fala aqui repercute nacionalmente, é o mérito dele. O cara é carismático. E exagera, até às vezes eu canso um pouco. Mas isso não é novidade no Rio Grande do Sul. E como eu vou falar agora aqui, gente, não é comparando. Mas vamos voltar 15, 20, 30 anos no tempo. Na época que não tinha YouTube, não tinha redes sociais, não tinha smartphone. Eu me criei vendo o genial Francisco Paulo Santana, o mais carismático, o mais mitológico, o mais folclórico, o maior jornalista gaúcho de todos os tempos, praticamente criando cenários absurdos por causa de erros de arbitragem, inclusive em Grenal, obviamente, cometidos contra o Grêmio. A diferença é que não tinha, digamos assim, para quem viveu a época, não era como hoje, que a notícia é muito mais rápida, muito mais instantânea, ela viraliza. Mas o Paulo Santana cansou de fazer coisas desse tipo também. Exagerando. Ou era no seu espaço diário no Jornal do Almoço, ou no sala de redação, ou nossa coluna antológica que ele teve durante mais de 30 anos, sendo o cronista mais lido da Zero Hora na última página. Tanto que se dizia, a gente começa a ler a Zero Hora pelo fim, por causa da coluna do Paulo Santana. Cristiano, tá comparando o Paulo Santana com Fabiano Baldasso? Não. Eu estou estabelecendo similaridades. Tanto é que o Fabiano Baldasso falou que a maior inspiração dele é o Paulo Santana. Normal. Então, o que eu tenho a dizer para os gremistas, contraponto que o Lucas Von fala, realmente está tendo exageros sim pelos colorados. Isso não é novidade, o Paulo Santana fazia isso. Vou dizer um outro cara, dirigente histórico, ex-presidente do Grêmio, também cronista, que também exagerava assim, ó, muito. O falecido Cacalo, também saudoso, até uma vez troquei uma ideia com ele no tempo do Diário Gaúcho, no tempo do SMS ali, troquei uma ideia com ele, foi bacana até. Também exagerava. Se lembra aquele período que o Itaçá foi pentacampeão gaúcho, que o D'Alessandro dominava a cena? As brigas que ele tinha nessa redação, xingando o Noveleto. Então é a mesma coisa, gente. Criando clima bélico também. Isso não é novidade. Tanto é, a diferença é claro.
Eram outros tempos. A mídia era outra. A propagação de notícias, de narrativas, era diferente. Mas era similar. Então, o que o Internacional está fazendo agora, o Fabiano Baldasso, ou Vaguinha, entre outros, não é nenhuma novidade. O lado gremista já fez isso. Muitas vezes. Citei Paulo Santana. Então é isso, gente. Não é novidade. Sabe? A diferença é que hoje o maior comunicador do Rio Grande do Sul é o Fabiano Baldasso. E ele puxa o filão, puxa o carro-chefe. E o Internacional, no momento, está prestes a ver o Grêmio dar volta olímpica dentro do Beira-Rio. Tomara que isso não aconteça, mas eu acho muito difícil reverter. 3-0, o Grêmio tem um time teoricamente melhor, vai tranquilo. É só se uma hecatombe, o absurdo, o extraordinário, o inacreditável, o histórico, uma virada retumbante, totalmente fora da curva, ocorrer amanhã. Tomara que ocorra. Mas fora isso, o cenário é totalmente favorável ao Grêmio. Por isso dessa grita toda. Ah, é só um gauchão. Não, não é só um gauchão. Claro, é o único título que, no momento, Grêmio e Inter pode ganhar, mas também é a rivalidade histórica Grenal. A maior rivalidade do Brasil disparado e uma das 2, 3 maiores do futebol mundial. É isso, gente. Então, o exagero que os colegas estão fazendo, em especial na figura, mais simbolizada na figura do Fabiano Baldasso, é normal. Eu nunca me esqueço uma vez que o Santana, naqueles arroubos da genialidade idiota que ele tinha, porque o Santana era conhecido como gênio idiota. Ele falou, ele usou até essa palavra, é uma idiotice pensar assim, se assado, isto é, não lembro qual assunto que era, mas enfim, discordar dele, que o recém-falecido também, jornalista histórico do Rio Grande do Sul, Rui Carlos Osterman, olhou para ele, que os dois se pegavam direto, sala. Assim também não dá, né, Santana? Todo mundo que pensa de você, que tem um pensamento de você, tu puxa pra tua lógica e adjetiva de idiota. É o que dá as devidas proporções de época, de talento e de contexto. O Fabiano Baldasso faz um debate raiz quando diz: quem pensa assim, é mau caráter ou é muito burro. Que o Alex Bagé, que até às vezes o Meneghetti e o Diogo Rossi ficam putos da vida. Então é isso, gente. Não é novidade. O que eu espero amanhã é que seja um espetáculo, que o Internacional ganhe, faça a história. Se o Grêmio ganhar, que faça sua volta olímpica mas acima de tudo, que haja disputa, que dê um entreveiro, a gente gosta, mas que não passe do ponto. Lembramos, gente, é só futebol. Apesar do futebol ser a coisa mais importante das menos importantes. É só futebol. É isso que eu espero. Mas assim, pessoal, muita calma, cabeça fria dentro do possível. Todo mundo, no final do jogo, na segunda-feira, tem que voltar para suas famílias, tem que voltar para trabalhar, entendeu? Que essa energia toda, a parte como Colorado, que essa energia toda, esse suposto clima hostil se converta em gols. Que os jogadores do Internacional mostrem dentro de campo que podem mais. Acho difícil uma virada, pra ser sincero. Se for, vai ser maravilhoso, eu vou fazer um vídeo emocionado aqui. Mas é isso, gente. Só a minha impressão do Grenal. Se inscreva no canal, acione o sininho. Até a próxima. Vamos assistir o Grenal amanhã. Cabeça no lugar. Sem violência, sem excesso. Claro, muita afogação, muita reação, mas mantendo o respeito e a civilidade. E segue o baile.